Continuando com o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, hoje eu vou meditar no capítulo 19. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estou aqui diante da Tua Palavra, que o Senhor me dê sabedoria, entendimento para eu explicar o capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, é que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Esse capítulo nós vamos ver que Paulo agora ele volta para a cidade de Éfeso. No capítulo anterior, no capítulo 18, nós vimos que Paulo chega na cidade de Éfeso com um casal chamado Priscila e Áquila. Lá ele fica pouco tempo. Imediatamente, logo após 2 semanas, ele sai da cidade de Éfeso e deixa Priscila e Áquila na cidade de Éfeso e ele sai para a cidade de Cesareia. E depois, quem depois chega na cidade de Éfeso para ajudar Priscila e Áquila é Apolo. E aqui nós vamos ver o retorno de Paulo à cidade de Éfeso. Então começa assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce daquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então aqui nós vamos ver que quando Paulo chega na cidade de Éfeso, que ele vem da cidade de Corinto, ele chega na cidade de Éfeso e ele encontra alguns discípulos que tinham recebido, alguns ensinamentos. Talvez eles tinham sido ensinados por Apolo, por Priscila e Áquila, mas eles não tinham ainda crido no Senhor Jesus Cristo. Eles não tinham recebido ainda a mensagem que Jesus Cristo tinha ressuscitado e que agora eles tinham que crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo. E a palavra de Deus diz que eles dizem que tinham recebido o batismo de João, ou seja, o batismo de arrependimento. Era o batismo que João pregava, mas João também dizia que iria chegar outro, que ele iria batizar com fogo, que era o Espírito Santo. Então, só que eles não tinham ouvido ainda falar a respeito disso, do Espírito Santo. E é Paulo que vai falar para eles. E aqui diz que eles, tendo ouvido isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então nós sabemos que o batismo pelo Espírito Santo nós recebemos no momento da nossa conversão, no momento em que você se converteu e aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você recebeu o batismo, o selo do Espírito Santo. Aqui nós vamos ver que Paulo vai impor as mãos sobre eles e ali eles vão desenvolver um dom que estava sendo manifestado naquela época, que era o dom de línguas. Aqui diz assim: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam. Ou seja, eles tinham sido batizados pelo Espírito Santo e, ao mesmo tempo, o Espírito Santo veio sobre eles, manifestando dons espirituais, e um desses dons era o dom de línguas, como também dom de profecia. Esse dom de línguas, naquela época, era o dom de línguas, de falar línguas, idiomas
diferentes, línguas de outros idiomas. As línguas estranhas, que muitas vezes são hoje utilizadas pelo pentecostalismo, né, pelos pentecostais, essas línguas, elas são línguas ininteligíveis, que são chamados glossolalia, que isso aí é uma manifestação que acontece no meio pentecostal, mas que não é o dom de línguas. O dom de línguas tem que falar línguas estrangeiras, línguas de um idioma diferente. Então aqui eles manifestou-se neles o dom de línguas, mas foram línguas que falavam naquela época como línguas estrangeiras, né? E também eles tinham a profecia. Então foram dois dons que, quando Paulo impôs as mãos sobre eles, eles estiveram ali manifestando na vida deles o dom de línguas e o dom de profecias. Hoje em dia nós podemos profetizar, nós podemos até ter dom de línguas, ou seja, para edificação, para manifestar quando Deus quer, vamos dizer assim, quando Deus quer usar para ganhar novas pessoas. Então, quando eu estou em um lugar que por acaso tem pessoas que não falam a minha língua, eu posso usar, o Espírito Santo pode vir sobre mim e eu falar a língua que alguém esteja ali, que eu não falo, mas Deus me dá o dom de falar línguas estrangeiras para poder alcançar outras pessoas, outras vidas. O dom de línguas é esse, é o dom que se manifesta através de idiomas para alcançar outras vidas. Não tem nada a ver com essas línguas que se falam através do pentecostalismo, que isso é uma manifestação da mente que gera na pessoa uma glossolalia, ou seja, o cérebro da pessoa, ela começa a falar palavras ininteligíveis que as pessoas não entendem. Ao mesmo tempo, várias pessoas falam ao mesmo tempo, que isso na palavra de Deus diz que não é assim, que uma pessoa tem que falar, ou duas ou três, pode falar línguas, mas se tiver um intérprete que possa interpretar essas línguas. E o que nós vemos nesse meio pentecostal são pessoas falando línguas ininteligíveis, que isso basta uma pessoa entrar num transe, num êxtase, naquele momento, que a pessoa fala línguas sem nexo, mas isso não é dom de línguas. Amém? Continuando no versículo 8, diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então aqui nós vemos que Paulo passou 3 meses frequentando a sinagoga, falando ousadamente, né? Falando sobre o reino de Deus. Mas só que alguns discípulos que estavam ali ouvindo a Paulo, eles eram pessoas descrentes, pessoas empedernidas, com coração duro, falando mal do caminho, ou seja, falando mal do evangelho. E aí o que é que Paulo faz? Paulo se aparta deles e vai para um galpão perto do cais, onde ele vai fundar uma escola, é a escola de Tirano. E ele diz, e ele passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Versículo 10. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos.
E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então aqui nós vamos ver que Paulo ele começou a ensinar na escola de Tirano, formou muitos discípulos, e durante esse tempo que ele passou na cidade de Éfeso, ele ficou conhecido porque fazia tantos milagres que até a ponto das pessoas levarem lenços e aventais do seu uso pessoal para que as enfermidades fossem curadas. E os espíritos malignos se retiravam daquelas pessoas que estavam por eles possuídos. E alguns judeus, no versículo 13, diz assim: e alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Então, Paulo, ele tinha tanto poder, o poder do Espírito Santo, que ele ao orar pelas pessoas endemoniadas, os espíritos malignos saíam de dentro das pessoas. E algumas pessoas, alguns judeus, conhecidos como exorcistas ambulantes, começaram a invocar o nome de Jesus, imitando o que Paulo fazia, só que eles não tinham o Espírito Santo. E eles começaram a invocar o nome de Jesus sobre pessoas que estavam com processos de espíritos malignos. E eles diziam: eu esconjuro por Jesus a quem Paulo prega. E os espíritos malignos, olha o que é que faziam. Eles diziam: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Ou seja, os espíritos não conheciam quem eram eles. Por quê? Porque eles não eram pessoas que não tinham se convertido, apenas estavam imitando o que Paulo fazia. E eles passavam por vergonha, a tanto que os espíritos avançavam contra eles, né? Batiam neles, que eles saíam desnudos e feridos e fugiam com medo, porque os espíritos começavam a bater neles. Tudo isso porque eles viam Paulo fazendo e eles queriam imitar a Paulo, né? E dizem que eles eram filhos de um judeu chamado Seva. No versículo 18, diz assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então nós vemos aqui que os mágicos, aqueles que que usavam de magia, quando começaram a ouvir a palavra de Deus através do ministério de Paulo, começaram a se converter, e eles levavam os livros para as praças públicas e queimavam as artes mágicas, né? Reunindo os seus livros, queimavam diante de todos. No versículo 21 diz assim: cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, Acaia, considerando: depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que ele ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Quer dizer que ele aqui manda Timóteo e Erasto, mas ele permanece ainda na Ásia, né? No versículo 23 diz assim: por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia da prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhe: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade.
E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em discreto, como também o do próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruído a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ou seja, aqui nós vamos ver que um homem chamado Demétrio se levanta contra Paulo. Por quê? Porque Paulo começou o ministério de Paulo estava crescendo tanto, tanta gente se convertendo, e na cidade de Éfeso, quem dominava era o comércio, por causa das pessoas que compravam adereços, nichos da deusa Diana ou Artemis. Lá na cidade de Éfeso existia um templo de adoração à deusa Diana. Então o que é que os ourives faziam? Faziam nichos de prata para adoração para ela, para Diana. Mas como o povo estava se convertendo ao evangelho, não estavam mais comprando os nichos, os adereços de adoração a Diana. Então esse ourives, chamado Demétrio, convoca todos os outros ourives para ficarem contra Paulo. No versículo 28 diz assim: ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios, foi a cidade tomada de confusão. E todos a um arremeteram para o teatro, arrebatados os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as arcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente, este acenando com a mão que iria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditório, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsulos que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidido em assembleia regular, porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento, e havendo isto, dissolveu a assembleia. Então aqui nós vimos que o povo, os ourives e as pessoas clamavam dentro do teatro: grande é a deusa Diana, e isso foi tomado de uma confusão, onde eles queriam que os amigos de Paulo trouxessem Paulo para aquele teatro. Só que os amigos de Paulo mandaram dizer para ele que ele não se arriscasse indo ao teatro. E então tiraram Alexandre dentro da multidão, e esse, acenando com a multidão, começou a falar, E como ele era judeu, então eles deram ouvido a esse homem, a Alexandre, que estava falando com eles. E Alexandre começa a dizer: olha, nós sabemos que grande é a deusa Diana, que ela é a guardiã do templo. Agora ele diz: agora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos contenhais calmos, porque estes homens que aqui trouxeste não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Então ele começa a defender os amigos de Paulo que estavam ali naquele teatro, como também a Paulo. E eles dizem: olha, se Demétrio e os artífices têm alguma causa contra eles, então vão lá à audiência, levem isso para uma audiência junto com os procônsules, e eles que se acusem uns aos outros.
Então, com essas palavras, então aquela assembleia ela foi dissolvida, né? Por causa da defesa de Alexandre em prol de Paulo e seus amigos. Então, o que é que nós aprendemos aqui no capítulo 19, né? Que nós devemos buscar a plenitude do Espírito Santo, como nós vimos com aqueles discípulos lá de Éfeso. Quando eu comecei a ler o capítulo 19, nós vimos que os discípulos, né, que receberam, primeiramente eles tinham recebido um ensino, que foi o ensino de João. Talvez eles tinham recebido até mesmo por Apolo. Mas quando eles ouvem falar de Jesus e eles creem na ressurreição de Jesus, ali eles são batizados pelo Espírito Santo e Paulo, impondo as mãos sobre eles, desce o Espírito Santo sobre ele e é manifestado na vida dele o dom de línguas e o dom de profecia. Então o que é que nós devemos fazer? Nós também devemos pedir ao Espírito Santo que ele nos dê plenitude, que ele esteja conosco, que ele nos dê desenvolva em nós esses dons. Se for dom de línguas, sim, dom de línguas estrangeiras, que nós possamos falar outros idiomas em línguas estrangeiras, que nós possamos ter o dom da profecia e tantos outros dons que podem ser manifestados quando a gente está cheio do Espírito Santo. E também nós vimos que o Evangelho ele transforma vidas e sociedades, porque nós vimos que na cidade de Éfeso, como era uma cidade altamente idólatra, mas o ministério de Paulo foi tão eficiente, tão eficaz, que muitas e muitas pessoas se converteram a tal ponto de queimarem livros, né, que pessoas eram adeptas da magia e colocarem seus livros para serem queimados. Ou seja, estava havendo uma transformação da sociedade de Éfeso, é tanto que os ourives, né, comandado por aquele homem chamado Demétrio, um ourives, eles começam a se manifestar contra Paulo e contra os seus amigos. Por quê? Porque nós vimos que o ministério de Paulo estava tendo êxito na transformação de corações, na transformação de pessoas, né, naquela cidade. Então nós temos que pedir também, assim como Paulo, né, que até o avental dele, o lenço dele, as pessoas eram curadas, né, por causa do poder do Espírito Santo que emanava na vida de Paulo. E é isso que nós aprendemos aqui com essa vida de Paulo, com esse ministério de Paulo, que também nós devemos orar, pedindo a Deus para que nós possamos ser ricos do poder de Deus, do poder do Espírito Santo, para que nós também possamos orar por pessoas e pessoas serem curadas, para que nós possamos orar por pessoas e pessoas serem salvas, né? Porque nós não podemos brincar com o nome de Jesus. Ele exige compromisso da nossa parte, não apenas em palavras, mas nós temos que viver o Evangelho para que Deus também possa nos encher com o Espírito, com a sua presença em nós, né? E o avanço do reino de Deus, muitas vezes ele pode gerar resistência, mas Deus continua no controle, né? Muitas vezes nós podemos até falar da palavra de Deus, encontrar resistência, mas sabemos que Deus está no controle. Então, que nós não podemos desanimarmos, né? Quando nós estivermos levando a palavra de Deus. É isso que eu aprendi e que meditei hoje no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Amém?